aplauda o mais forte que você puder. Eu preciso só de um pouco mais aqui, Lipe, de retorno. Hoje é Quinta Governe, nós estamos falando sobre princípios de governo. Vocês se recordam disso? O Espírito Santo tem movido o meu espírito sobre isso. Eu prego sobre aquilo que o Espírito Santo me ministra. Então, quando que nasceu Quinta Governe? Quando um dia, no devocional, o Espírito Santo disse assim: Melk, Deus, eu estou te colocando em uma nova estação. Novas estações, novos comportamentos. E um dia, eu estou dentro do carro junto com a minha esposa e eu me peguei em um comportamento velho. A estação é nova. E eu estava com um comportamento velho. E aí eu disse: Senhor, me ajuda, Espírito Santo de Deus, traz clareza, porque eu não quero mais estar num ciclo novo com um comportamento antigo. O Espírito Santo falou assim: busque governo. Busque governo. Na mesma semana o pastor Lucas falou assim: Melk, quinta-feira, topa? Vamos, pastor. Posso mudar o nome? Pode mudar o nome. Como vai ser o nome? Quinta Governe. Ele, então vai para cima. Quinta Governe. Aí na mesma semana, o culto ainda não tinha começado. Eu estou comendo um churrasquinho na casa de um irmão nosso aqui, do Max e da Tati. Chega um irmão para comer também com a gente lá, que a gente gosta de uma carninha bem feita. Não é verdade? Olha só, haja monjaro depois, né? Mas veja, nós estávamos lá e ele disse: governo. Ele virou para mim e falou assim: esse é o ano do governo. Aí eu falei: o que você falou aí? Sim, Deus está me movendo meu espírito para dizer que esse é o ano do governo. Eu falei: cara, se eu te falar, você acredita? Ele também pastor Renato. Eu falei: você acredita que Deus me deu esse tema também? Ele falou: cara, claro que eu acredito. E eu já tinha escrito, né, algumas mensagens. E o Espírito Santo estava falando comigo sobre identidade. Diga identidade. Chamado. Princípios inegociáveis. E hoje nós falaremos sobre decisões de governo. Sabe o que eu acho mais interessante? É que a neurociência, ela nos explica que um ser humano normal, desde que acorda, toma de 20 mil a 35 mil decisões. 35 mil decisões em um dia normal. Dá para acreditar? Agora, como que isso é dividido? Vamos entender. Existem tipos de decisões. Primeiro tipo, decisões automáticas, que são os nossos hábitos. Então aquilo que é nosso hábito, a gente já faz sem perceber. Então já está inconsciente. Por exemplo, você levanta e anda e já não pensa tanto para fazer isso. Não exige força. Por quê? É teu hábito. E tem gente que é tão pragmático que se não estiver enxergando nada, ele sabe onde está a escova de dente, ele sabe onde está a pasta de dente, ele sabe onde está o tapete que pisa, ele sabe onde está a coluna que ele pode esbarrar. Se tiver faltando luz e à noite você precisar ir ao banheiro, você já sabe, nem abre o olho. Vai andando e nem esbarra em nada. Por quê? Já é natural, já é inconsciente. Ok? Então, a primeira decisão, dos tipos de decisões são os nossos hábitos, as decisões automáticas, certo? Segundo, decisão por intuição ou por emoção. Ok? Vocês estão comigo? Repete então para eu ouvir a voz de vocês, que eu amo a voz da igreja. Decisões por intuição ou emoção. Intuição e emoção são rápidas, são baseados no momento. Falar no calor da emoção, a resposta que você dá. Quando alguém fala de uma forma mais alterada, emoção. Comprar por impulso, né? O carrinho da Shopee, do pessoal. Eu tenho pessoas próximas a mim que recebem a semana inteira caixas da Shopee. Mas por que você comprou? Eu gostei. Estava muito barato. Ok? Reagir por medo, ou seja, sabe o reflexo do medo, certo? Ou se calar por insegurança, certo? Decisões emocionais.
ok? Essas são perigosas, por quê? Parecem certas no momento, mas às vezes te faz se equivocar. Mas tem uma terceira decisão também, que é a decisão por pressão. Diga, decisão por pressão. O ambiente define, a cultura define, e o grupo define. Impulso. Sabe, você não quer ir em determinado lugar, mas o grupo vai, e aí ele fica, vamos, vai também. Vai dar certo, vamos, mas eu não quero ir. Não, mas você vai. Vamos. Não, eu não quero, eu decidi que eu não vou. Não, vamos. Impulso. Ah, tá bom, vamos. Já viveu isso? Tomara que não tenha se arrependido. Tomara. Ok? Certo? Então, terceira decisão é a por pressão. Você decide para se adaptar. Você decide para se moldar. Você decide para se sentir pertencente. Vocês estão comigo? Agora, tem a quarta decisão. Essa é icônica. Essa é diferente. E antes de eu falar sobre essa decisão, eu quero ler com vocês aqui. Daniel capítulo 9, verso 5. Deixa eu colocar aqui também. Achei. Glória a Deus. Daniel, capítulo 9, eu vou ler do 3, isso aqui é precioso. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão. Estou no 4. Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós temos pecado e cometido iniquidades. Ele falou, eu tenho pecado? Ele falou o quê? Plural. Nós temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha, como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo o povo de Israel, tanto os de perto como os de longe, em todas as terras para onde os expulsastes, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Essa é a oração de um homem icônico, o pai da intercessão, Daniel. Repete comigo, Daniel orava. Daniel movimentava o espiritual através da oração. Daniel, ele é conhecido por várias situações. Nós o conhecemos pelo episódio da Cova dos Leões. Nós o conhecemos também pelo episódio, com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando nós lemos Daniel, nós encontramos vários episódios de Daniel não negociando a comunhão com Deus, independentemente do ambiente que ele estava. Daniel, ele tem uma convicção, diga convicção. E aí existe a quarta decisão, que é a decisão por convicção. Por isso que eu acabei de ler. Você vai entender por que eu li o verso 4 do capítulo 9 de Daniel. Vamos juntos.
A decisão por convicção não depende do ambiente, não depende da emoção, ou seja, não depende da emoção, não depende do aplauso, depende de princípio interno. Sobre o que nós falamos semana passada? Princípio inegociável. E aqui se encontra Daniel. Então, a decisão que define tudo. No capítulo 1, no verso 8, Daniel decidiu firmemente. Ele não estava confortável, ele estava cativo, o ambiente pressionava ele, a cultura pressionava ele, o sistema o pressionava, mas ele decidiu não se curvar ao hábito, à emoção ou à pressão. Daniel é firme na convicção que ele tem. Ele não se move pela emoção. Ele é convicto no quê? Em quem Deus é. Quem é Daniel? Daniel é a base pós Abacuque, Jeremias. Ou seja, Daniel, ele está ciente de que apesar do ambiente, apesar da pressão, ele não está abandonado por Deus. Apesar da circunstância, tudo parecer contrário, ele não está distante de Deus. Deus não o abandonou. Lembra da canção? Eu estarei contigo, filho. Não vou cantar ainda, mas fiquem aí, deixa no óleo. Vê o tom. Então ele entendeu que a comida... Tem algum celular tocando? É ao vivo, acontece. Mas eu preciso focar. O barulhinho tocou e eu falei, meu Deus. A comida babilônica não era apropriada. Não era apenas comida. Era a assimilação de uma nova cultura. Compreende isso? Não era apenas um alimento. Era ferir o princípio sabático e alimentar da Torá. Vocês estão comigo? Segunda decisão de Daniel. Ele decidiu confiar. Nessa segunda decisão, o rei Nabucodonosor interpreta, ele tem um sonho, e Daniel interpreta esse sonho. Todos entram em pânico. Daniel decide buscar a Deus antes de entrar em desespero. Havia uma sentença de Deus, a ira do Senhor era sobre aquele povo. Nabucodonosor era um rei completamente escarnecedor. Tem um significado, inclusive pagão, de deuses, o nome Nabucodonosor. Nabu simboliza um deus pagão. Então, Deus, em uma festa deles, e eles utilizando os utensílios do templo, decide se manifestar. E a revelação vem por Daniel. Todos temeram, todos estremeceram, mas Daniel confia. Ele decidiu confiar em Deus. Terceira decisão de Daniel, decisão coletiva. Sadraque, Mesaque e Abidnego são nomes babilônicos, tá bom? Eu já preguei isso no Next, outra hora eu vou pregar. Lembra, Jean, quando eu preguei sobre isso? São nomes babilônicos, porque nome é identidade. Então olha a estratégia de Nabucodonosor. Vamos trocar o nome. A Bíblia só não deixa trocar o nome de Daniel. Na Bíblia continua Daniel sendo chamado como Daniel. Agora, os outros três são chamados de Sadraque, Mesaque e Abidnego. São nomes babilônicos que fazem menção a deuses babilônicos. Ok? E eles dizem, se Deus quiser livrar, livra. Se não quiser, não nos curvaremos. Eles entraram num acordo. A gente está numa terra que não é nossa, por uma sentença do próprio Deus. E é o seguinte, se Deus quiser livrar a gente, Ele vai fazer.
Mas se Ele não quiser livrar, nós morreremos, mas não adoraremos a outro Deus, que não seja o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Sabe, quando você reúne pessoas numa quinta-feira à noite às 20 horas e fala assim: vamos lá, para não negociar aquilo que é inegociável. Decisão coletiva. Decisão coletiva é quando a gente se reúne e decide adorar a Deus como se fosse o último momento, como se fosse o nosso último dia. Decisão coletiva é quando um ensaio se torna um culto, quando um café se torna um momento de partilha e se torna curador, quando num clã uma pessoa é curada de câncer, quando nós nos reunimos para orar e começamos, haverá cura, haverá salvação, libertação, remissão de pecados. Coletivo, é o que nós estamos fazendo aqui, juntos. Decisão, continuar. Daniel decidiu continuar. O novo decreto, proibir de orar. Nabucodonosor proíbe, não vai orar. Não é para orar. Se eu pegar orando, vala, morte. Compreende isso? Agora olha só, Daniel não ora escondido, ele não muda a dinâmica dele de oração. Havia uma proibição, mas do jeito que ele tinha o hábito de orar, ele continuou orando, a janela escancarada, orando, conversando com Deus. Ele não muda a frequência, ele não negocia o princípio dele. Oração para ele é importante. Então, ele decide por convicção repetida. Ele não ora só um dia, ele não tem convicção apenas um dia, ele torna essa repetição um hábito. Ele ora todos os dias ele não para, ele decide continuar, mesmo quando o negócio começa a ficar cada vez mais apertado. E isso é interessante, André, por quê? Porque é incrível como Deus, Ele nos promete coisas, e a gente sai de um culto como esse, vibrando, doutora. A gente sai de um culto como esse falando: eu vou daqui para o céu. Aline, você sai daqui com a fé revigorada. E aí você vai encarar a tua semana lá, sabe o que acontece? Aperto, decreto contra você, sabe? Aí você fala: não, essa semana vai ser, eu vou voar. Essa semana vai ser um estouro, top. Decreto, vou parar. Porque quando o inferno quer tentar te paralisar, ele não mexe só no físico, ele quer romper completamente a tua conexão com Deus. Então não pensa você que você está parando de orar apenas por um choque na consciência. Porque sabe quando você peca e você fala: eu não vou orar porque eu estou em pecado. Já teve essa sensação? Quem já fez isso? Tentou se esconder de Deus, não orou: eu não vou orar hoje porque eu pequei. Levanta a mão aí, se expõe. Eu também já fiz isso. Eu sei, irmão, até você que não levantou a mão já fez. Todo mundo fez. Fica tranquilo. Você que não levantou acabou de pecar. Mentiu. Por quê? A principal estratégia do inferno é roubar a tua conexão com o céu. Então não consegue parar pela alimentação, não consegue parar pelo ambiente cultural, não consegue parar de outro jeito, então vai parar porque agora não vai poder orar. Sabe, do nada, uma rasteira. Sabe, do nada. Não é do nada, é estratégia maligna para tentar te fazer parar. Olha que incrível. Um dia, eu estava no altar e estava tudo bem. Lá em São Paulo, no ministério de louvor, cantando, ministrando. Do nada, uma pastora vira para mim e fala assim: você é do altar. Repete comigo: eu sou do altar. Não, ela falando para mim. A pastora dizendo: você é do altar. E ela repetiu várias vezes. E a partir daquele dia, pastor Jean,
Toda vez que ela me encontrava, ela dizia: você é do altar, não se esquece que você é do altar. Teve um dia eu entrei no carro e falei: mas eu estou no altar. E eu não estava entendendo o que aquela mulher estava dizendo. Afinal de contas, eu estava fazendo tudo aquilo que eu fazia normalmente. Eu continuava indo na igreja, eu continuava ministrando louvor, eu continuava cantando. E aí a voz dela ecoava, dizendo assim: você é do altar, não se esquece disso. De repente, meu irmão, do nada, o negócio mudou. Uma luta absurda, sabe? Um recomeço difícil. Aí alguém ligou para mim e falou assim: Melk, volta para o altar. Eu falei: eu não posso. Quando eu disse não posso, a voz da mulher ficava: você é do altar. Antes de você viver a provação que você precisa viver, porque Deus não te tenta, Deus já preparou uma voz que fica ecoando, uma voz do Espírito Santo para dizer assim: você não pertence àquele ambiente de derrota. Você pertence ao céu, você pertence ao Senhor. Você tem uma identidade, a sua identidade é filho amado de Deus, filha amada de Deus. Você nasceu para governar e não ser governado. A voz ecoava. Aí uma outra pastora falou assim: você vai para o altar? Sim. Aí eu falava: mas como as pessoas estão me olhando? Ela falou: você canta para quem? Aí voltava. Sabe, irmãos, eu sou nascido e criado em berço evangélico. E olha como isso não significa nada, porque Deus ele vai se revelando de forma gradual para nós. Eu sempre falei da graça, favor imerecido. E eu nunca tinha entendido a graça, Bruno, até experimentar totalmente dela. Porque uma vez eu falava da graça, mas eu achava que eu tinha, sabe, força. Uma vez eu falava da graça e eu achava que eu tinha habilidade. Eu achava que eu conseguia. Eu achava que Deus se movimentava, afinal de contas eu orava, afinal de contas eu ofertava, afinal de contas eu estava na igreja. E aí era meio farisaico da minha parte, mas eu preciso abrir meu coração. Era assim que eu pensava. Eu achava que eu fazia tudo certo, andava tudo certo. As pessoas olhavam e falavam assim: ali vai a pessoa que faz tudo certo. Então a graça para mim era uma palavra, e eu sabia o que significava essa palavra. Mas experimentar a graça, eu experimentei quando eu precisei cantar além da minha capacidade, porque a minha força não existia mais. Eu não tinha mais energia, eu não me sentia digno. Aí o Senhor vem e fala assim: minha graça te basta. A minha graça te basta. Aí no dia que eu falei: eu não canto mais, o Espírito Santo veio e fala assim: você vai cantar porque você não está cantando de você, você está cantando sobre mim. Eu vou dizer de novo, porque tem gente que está olhando para mim e está achando que não pode mais. Tem gente que está olhando para mim e falando: eu fui longe demais, eu pequei demais, eu estou num ambiente babilônico. Deus está te dizendo assim: filho, para que a minha graça se manifeste, você precisa entender de fato o que ela é. E não é a tua força, não é a tua vocação, não é a tua cognição, não é o teu talento, é favor imerecido. É importante a gente entender isso, porque só governa quem entende que é graça. Porque você será desafiado. Vão olhar para você e vai dizer assim: ele vai ministrar? Uma vez alguém virou para a pastora Aline e falou assim: esse aí, daqui para frente só para trás. Foi ou não foi, pastora Aline? Mas aí Deus falou: não, esse aí é meu. Novo dia recebi. Tá alto, né? Pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui. Pra quê? Para testemunhar. Agora deixa eu te falar uma coisa. O que falaram que ia acontecer comigo? Ia parar.
Daqui para frente, só para trás. Deus não só me deu um novo dia, como me deu uma nova canção. E não é só uma canção, pastor Rogério. É uma canção que está batendo 60 milhões no YouTube. E as pessoas procuram entender por quê estão colocando isso, estão fazendo aquilo outro. Não. É a graça. Agora ela não vai mais orar. Agora ela não vai mais cantar. Agora ele não vai mais fazer. Ele não vai mais ofertar. Ele não vai mais adorar. Agora acabou tudo. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui. E por que Deus faz isso? Eu vou te explicar. Senta rapidinho. Por que Deus faz isso? Porque não cabe mais vaidade em mim. Porque quando alguém chega e fala, meu, que vocês são demais, eu digo, você não sabe o Deus que eu sirvo. Não é a minha voz, não é o recurso, é Deus. É Deus, 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 é Deus. Agora a gente chegou em Daniel 9. Meu Deus do céu. Daniel 9. Vamos entender. Qual é o cenário daquilo que nós lemos? Daniel 9:4. Daniel está no seu momento de velhice aqui. Daniel já presenciou e viu 2 reis. Daniel 9 chega. E olha o que acontece. Ele poderia pensar ou se envaidecer por qualquer coisa. Ele poderia dizer, eu sobrevivi, eu fui fiel. Por quê? Jeremias tinha profetizado que depois de 70 anos o cativeiro acabaria. Jeremias acorda e fala, opa, está chegando no tempo que Deus profetizou. Ele está lendo Jeremias, e ao invés de ele se vangloriar, ou falar assim, eu sobrevivi, eu fui fiel, eu não me contaminei. Olha o que ele faz. Ele vai para o verso 4. E eu já parto para o final. Nem vou dizer nada. E orei ao Senhor meu Deus. O que ele fez? E disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança, e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Aqui Daniel está dizendo, não fui eu, foi Deus. O cativeiro está terminando, mas não foi eu quem me mantive de pé. Foi Ele, foi Ele, foi Ele, foi Ele. Cinco. Pecamos. Daniel, ele pede perdão por um pecado que não pertencia a ele. Daniel está chegando no fim do cativeiro babilônico e ele poderia dizer, eu consegui. Mas acontece algo completamente diferente. Daniel fala, eu preciso quebrar, romper com esse ciclo de maldição de pecado. Daniel não está pactuado no pecado.
Mas a oração que ele vai fazer é: pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos. Deixa eu te explicar que momento é esse. Eu começo a pregar. Rei Davi, rei Salomão, e o povo, o território, as tribos se dividiram em duas: território norte, território sul. A monarquia quebrada. Nabucodonosor vem e toma o povo de Deus. Passa os 70 anos, está no fim do cativeiro. Daniel vai e faz essa oração. 6. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, quem em teu nome falaram aos nossos reis, os nossos príncipes e os nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Agora entenda uma coisa: isso que está acontecendo no capítulo 9 é o nível mais alto de decisão de um ser humano, porque é uma confissão muito forte, é uma decisão muito forte. Ele decide por arrependimento. Ele não pecou, mas ele quer quebrar, romper com a maldição gerada pelo pecado geracional. Mas pastor, eu não acredito em maldição hereditária. É? Não faz a oração de confissão, não. Não declara vitória e bênção, não. Existia um homem em Atos chamado Cornélio. Qual era o nome dele? Esse homem fazia tudo que agradava a Deus. Em Atos, Novo Testamento. Aí Deus se revela a ele e fala assim: Cornélio, tem uma pessoa aí do lado, na cidade do lado, manda seus servos ir buscar, porque ele te revelará toda a verdade. Mas espera aí, Cornélio não fazia tudo que agradava a Deus? Ele não sacrificava, ele não ofertava, ele não amava a Deus? Mas não adianta você fazer tudo isso se não tiver Jesus. Aí vem Pedro. Aí Pedro vem e fala assim: Cornélio, a verdade que salva é Jesus. Ele é o Cristo, o dono da nossa salvação. Então você está fazendo tudo certo. Só faltava um detalhe que muda totalmente a equação. Você pode ser bom, você pode ser generoso, mas se você não tem Jesus, te falta tudo. Compreende isso? Aí quebrou. Enquanto ele ora, a resposta já sai. Antes da oração terminar, o céu já se moveu. O céu começou a se movimentar na direção de Daniel. Porque Deus não espera a perfeição, Ele espera alinhamento. Sabe, não é perfeito, é alinhado, é com vontade. Não espera o momento estar completamente oportuno. Sabe, Deus te faz uma promessa: não, eu vou chamar o Zig porque ele vai entrar com recurso, vai aportar o meu negócio. Não, Deus que prometeu te prosperar, Ele viabiliza o recurso. Ele te dá uma estratégia. Não estou falando contra a sociedade, só tem que tomar muito cuidado, claro. Mas eu estou dizendo que Ele te fala, Ele te direciona. Agora, Deus te faz uma promessa, você olha para o lado, não vê nada, olha para a conta bancária, não vê nada, você acha: não, eu vou chamar fulano. Não traga quem Deus não mandou você colocar na equação. Se a promessa é sua, pergunte para Ele: como eu me movo? O que eu faço? Sabe, não para de atirar flecha. Olha aqui. Agora, eu quero que você entenda, e eu volto para o começo da minha mensagem.
Um homem toma 30 mil decisões por dia, aproximadamente. Mas uma decisão por convicção pode mudar gerações. Eu vou dizer de novo. Uma decisão por convicção é Jó, no capítulo 42, 2, que ele diz assim: sei bem que tudo podes fazer. Ele não ora pelo sentimento, ele ora pelo que ele sabe que Deus é. Ele não ora porque ele está doente ali, ele não ora baseado na sensação. Ele ora dizendo: eu sei que tudo podes fazer. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor faz, o Senhor efetua, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor realiza. Se o Senhor quiser fazer. Depois daquele momento, Deus libera prosperidade sobre a... Estou arrepiado. Sobre a vida de Jó, e Jó volta a prosperar. Agora olha que incrível. Daniel decidiu não se contaminar no capítulo 1, buscar revelação no capítulo 2, não se curvar no capítulo 3, não parar de orar no capítulo 6 de Daniel, e se arrepender por uma nação no capítulo 9. Agora calma. Cada decisão elevou o nível de governo. Você acha que você está ficando enfraquecido? Tu está ficando mais forte, está ganhando substância. Deus está te colocando em outro nível. É por isso que eu vim te dizer: não olha para o nível que ficou para trás, olha para frente. Você está evoluindo, você está crescendo, você está rompendo. Você agora sabe orar, você sabe continuar, você não desiste fácil. E você entendeu que a graça é o que tem te sustentado até aqui. Quem decide por emoção até sobrevive, mas quem decide por convicção influencia uma geração e governa sobre ela. Agora tem uma coisa: quem decide se humilhar diante de Deus governa territórios espirituais. Alguém pode olhar para você e falar: quem você pensa que você é? Mas se você se humilha diante de Deus, você é conhecido no mundo espiritual. Quem se humilha é conhecido no mundo espiritual. E é só questão de tempo para Deus materializar o que já está sendo realidade no mundo espiritual aqui nessa realidade. Eu estou falando para gente que já estava desanimada, para gente que já se esqueceu que o cativeiro está acabando. Se coloca de pé, porque o cativeiro está chegando ao fim. Feche seus olhos. Nessa noite você pode decidir por impulso, por pressão ou por convicção. Pastor Roberto, se tem alguém convicto, é Daniel. A pressão não vai mais te movimentar, o ambiente não vai, o impulso não vai. Vai ser a convicção. Que convicção? De quem Deus é. Sabe? A convicção de quem Ele é. De agora em diante, só pra frente. Mas como assim? Uma carta viva, uma superação escrita. O que você é? Uma carta viva. Ei! A cruz é a caneta. Uma carta viva, uma carta viva. Uma superação. Eu sou uma carta viva. A cruz é a... Rasga o coração dizendo: minha história
ato de decisão que você pode tomar nessa noite. Decidir alinhar a sua vida com Deus. Arthur, essa é a decisão que te eleva ao nível mais alto, Isa. Alinhar a sua vida com Deus. Agora aqui que está o segredo. Mesmo quando não foi você que gerou toda essa confusão, você não gerou confusão nenhuma. Mas no capítulo 9, Daniel mostra que precisa haver alinhamento. Se você não quer a sua geração cativa, a sua vida cativa, as suas finanças cativas, o seu ministério cativo, tem que alinhar a vida a Deus. Tem que se alinhar com Deus. Tá estranho o Mickey. Eu quero te fazer um convite. Você que tomou várias decisões nesse dia. Você acordou, escovou os dentes, bebeu água, eu espero que tenha bebido. Bebeu água, inclusive, antes de tomar café. Precisa. Tomou água na hora. Tomou muitas decisões. Decidiu por qual roupa vestir, qual sapato pôr no pé, que horas levantar, esperar mais 5 minutos pelo despertador. Soneca, modo soneca. Você está tendo a oportunidade nessa noite de tomar a decisão mais importante da tua vida. Qual é? Qual é? Alinhar a tua existência ao governo celestial. Melhora isso para mim, pastor. Deus quer te fazer ir de encontro com a sua identidade, com o seu chamado, com os princípios, para você começar a decidir debaixo da vontade dEle. Debaixo da vontade dEle. Debaixo da vontade dEle. Sai do teu lugar e venha decidir por Deus. E alinhe a sua vida com Deus. Eu vou esperar você sair. Vem. Vem. Uma carta viva. A cruz é a minha história. Quiser me encontrar no meu passado, não estou lá. Se quiser, o que ele fez? Então sai do teu lugar e vem aqui se render a Ele. Mas se quiser, quem que você é? Só a igreja, canta bem forte. Minha história.
O Espírito Santo de Deus fala no meu espírito que há pessoas que chegarão aqui nessa noite dizendo: Deus, eu não consigo sair disso. Eu tento, eu me esforço, eu me empenho, mas eu não consigo permanecer. Você chora, você ora e você fala: Deus não está me ouvindo. O Espírito Santo me manda te dizer o seguinte: todas as vezes que você se ajoelha para orar no teu quarto, o céu se abre e Deus começa a ouvir a tua voz. Mas Ele não ouve só a voz, Ele ouve a lágrima. Sabe quando Deus Ele ouve a dor? Sabe a dor? A dor no campo das emoções, a dor que o semblante não demonstra, mas que quando o silêncio do quarto chega, ela brota e ela fala: eu não suporto mais. O Espírito Santo está dizendo que há pessoas aqui nessa noite que tentaram contra a própria vida, porque acharam que o cativeiro seria o fim. Eu não posso terminar o culto sem antes te convidar. Sai do teu lugar agora e vem aqui para frente, porque nós vamos orar. Esse ciclo será quebrado. Mas eu tenho medo. Fica tranquilo, vem com medo mesmo. O resto o Espírito Santo faz. Vem, vem. A igreja aplaude o nome do Senhor. Irmão, é o nome do Senhor, não é o nome do Melk não. Aplaude mais forte aí, irmão. Vem, vem. Sabe o que é mais incrível? Ainda tem mais. Ainda tem mais. Ainda tem mais. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Pastor Itamara, hoje é noite de libertação. Sinta a glória do Pai. Vem, 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 vem. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem, pois é Deus mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe. Ele viu e sabe o remédio pra curar essa ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. A presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Que presença é essa? Presença que mexe, transforma com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, não perca dinheiro e perca amigo, só não quero. Tem alguma mulher aqui chamada Carla? Carla. Tem uma Carla aqui nessa noite? Sai do teu lugar e vem aqui, Deus quer ter um encontro contigo. Carla, vem aqui. No mundo espiritual não existe coincidência. Existe vontade de Deus. Existe destino. Existe promessa. O Espírito Santo de Deus fala que você saiu da tua casa completamente desesperançada.
Você olha para a circunstância e você não vê saída para nada. Sabe qual é o problema? Quando você deita a cabeça no travesseiro, você ouve vozes que falam: você não pode mais, você não vai conseguir, você nunca vai sair do lugar. Só que sabe por que o Espírito Santo falou o teu nome para mim? Porque Deus mandou eu te chamar para dizer: você nasceu para governar. Nada no teu passado te representa. A maturidade que você tem hoje é propósito de Deus. Não significa que Deus queria que você passasse pelo que você passou. Cada lágrima que rolou do teu rosto, cada agonia, aperto no peito, Deus sentiu com você. Agora, sabe aquele dia que você sem força disse: Deus, se o Senhor não falar comigo, eu não sei o que vai ser de mim. Ele te disse: aquele dia eu anotei. E assim como foi com Ana, que eu voltei os meus olhos para ela, Deus te diz: eu estou te vendo e eu estou contigo. Agora, Carla, deixa eu te falar uma coisa. A gente precisa orar e reconhecer Jesus sobre coisas que não pertencem a você. Precisa liberar perdão. Sabe? Por quê? O perdão te libera. Você está entendendo? Ah, eu não consigo perdoar. Tem que perdoar. Vamos perdoar? Vamos. Todos de olhos fechados, coloquem a mão no seu coração. Pastor Tamara, junto com ela, de olhos abertos, diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, eu escolho quebrar, romper com ciclos de cativeiros emocionais, espirituais. E eu escolho viver a liberdade contigo. Senhor, no teu nome eu libero perdão sobre quem me feriu, sobre quem pecou, sobre quem falou palavras que me feriram, que me fizeram chorar. Eu me libero disso agora. Senhor, eu não vou deixar porta, janela, brecha espiritual aberta. Eu decido fechar todas as portas, todas as brechas abertas por Satanás, mesmo aquelas que eu não abri. No teu nome, Jesus, eu celebro a liberdade, a vida, o poder e a salvação através de Jesus. Nessa noite eu escolho a liberdade. Diga bem forte: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. E eu nasci para governar. Só aqueles que nasceram para governar celebrem ao Senhor neste momento.